Vamos ler a palavra de Deus ali. Você pode ler na Bíblia ou no seu roteiro, Mateus capítulo 5, versículo 24 a 26. Vamos ler. Essa é uma razão que nós dedicamos um bom tempo de adoração no TCL. Jesus disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E a gente quer adorar a Deus e que aqueles que vêm ao TCL sejam esses verdadeiros adoradores. Amém? Vamos ler? Diz assim, leia comigo em voz alta. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O tema de hoje é urgente, resolva os conflitos. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Aqui a gente leu duas ilustrações que Jesus ele contou. Né? Quais são os temas mais relevantes que você encontra ao ler essa passagem bíblica? Quais são os temas mais relevantes que você encontra ao ler essa passagem bíblica? Anote aí a sua resposta, certo? Na leitura dessa passagem bíblica, quais são os temas mais relevantes que você encontra? Ok, dentro das suas anotações, compartilhe com as pessoas que estão aí ao seu lado. Veja aí, então, quais são os temas mais relevantes que você encontra aí nessa passagem. Ok. Gente, é muito lindo a gente ler a palavra de Deus e ela é riquíssima, certo? Eu vou abordar aqui alguns dos temas desta passagem, mas não quer dizer que eu vou abordar todos, certo? Então, são alguns dos temas que eu creio que Deus me indicou, mas outros talvez que você enxergou, que Deus te mostrou, certo? Vamos ouvir aqui. Alguém quer mencionar um tema relevante, um tema que você encontrou? Diga. Temos que admitir o nosso erro. Ok, que está errado, ok. Diga, Israel. Reconciliação é um tema. Tá? Essa questão do perdão, causa e consequência de atos, ok. De ações, consequência de ações, de atos, ok. Lembrar-se das coisas que alguém tem contra mim, o irmão tem contra mim, ok. Reconhecer a falha e consertar. Fazer isso enquanto estiver com o irmão no caminho. Reconciliação, olha só quanta coisa linda. Entrar em acordo quanto antes. A paz em todos os sentidos, mesmo eu não estando errado, mesmo que o outro esteja errado. Gente, a Bíblia é rica, certo? Deixa eu abrir aqui aqui um assunto, né, quanto aos GPs, os roteiros de GPs. Então, o roteiro de GP tem uma sugestão, um editorial, um comentário, mas tem passagem bíblica. E se tem passagem bíblica, tem riqueza. Agora, o problema é que, às vezes, as pessoas não querem
se esforçar um pouco e explorar a riqueza do texto. Então, todo roteiro de grupo pequeno tem Bíblia, e Bíblia é rica. Então, alguns dizem, não, mas esse roteiro, não tem muito conteúdo. Não, tem Bíblia, se tem Bíblia, tem muito conteúdo lá dentro. É uma questão de saber usá-lo e explorá-lo bem, porque a Bíblia é rica. Nós lemos uma passagem e quanta riqueza surgiu daqui. Quando a gente fica diante da Escritura e começa a refletir sobre ela. Mas voltando aqui a essa passagem bíblica, né? Então, olhando ali para o seu roteiro, esses versículos, eles trazem duas ilustrações que apontam para a necessidade, o quê? Urgente. O tema ali é urgente. E eu quero verificar com você aqui uma urgência. A urgência. A necessidade urgente de buscar resolver os conflitos. Conflitos. Essa é a palavra, conflitos. Que ocorrem nos relacionamentos interpessoais. E é o que a gente enxerga aqui. Jesus falando aqui de relacionamentos interpessoais. Lembrar que o irmão estiver no caminho com alguém, sabe o que é isso? É relacionamento interpessoal. Mas de maneira geral nós não gostamos de lidar com os conflitos, não é? Eu não gosto, você gosta? Você ama lidar com conflito? Não. E a nossa tendência é o quê? De postergar, ao máximo, a conversa sobre as possíveis soluções para resolver esses conflitos. Enfim, a gente não gosta do que é incômodo, do que de alguma maneira vai mexer com a gente, vai cutucar a nossa vida. E quando estava escrevendo, meditando sobre isso aqui, eu lembrei de alguma coisa que eu fugia, que eu adiava, ficava adiando, certo? Hoje não sei se é assim, mas na época eu estudava em essas escolas lá do governo, eu estudava no Centro Educacional Guaíra, lá na Vila Guaíra, né? Daí os alunos diziam, Centro Educacional Guaíra, entre burro e sai caipira, né? Então, enfim, as escolas tinham essas coisas, né? Então, eu escutei outra havia uma do Caramuru, que a Carmen estudou, né? Esqueci, Escola Caramuru, entre burro e sai jacu, né? Enfim, então as escolas tinham essas coisas. Bem, eu estudava lá no Centro Educacional Guaíra. E, no ano, eu acho que uma vez no ano, não sei, vinham os agentes de saúde que vinham vacinar os alunos. Vacinar. E, essa da gotinha, beleza. Mas tinha a das agulhas. Eles vinham nas salas. Os agentes vinham nas salas. Quando os agentes de saúde vinham na sala, os alunos ficavam todos temerosos, fechavam a porta, ninguém saía, certo? E daí ficava olhando aquela agulha. E daí eu ficava em último da fila. E tinha mais gente querendo ficar em último, mas eu queria ser o último da fila. E eu ficava olhando aquela agulha e pensando na agulha e via uns amigos que choravam, né? Enfim, até hoje não gosto de agulha, até hoje eu fujo dela, né? Mas, sabe, não adiantava, eu tinha que enfrentar aquela agulha. Mas eu ficava adiando. Isso não melhorava em nada a minha situação, isso a piorava, isso acumulava muita tensão em mim. Eu chegava lá, um dos últimos, né, porque tinha
essa briga dos últimos. Eu ficava brigando para ficar em último com outros ali. E quando eu chegava lá, eu estava mais tenso, daí doía mais. Doía mais, porque eu fiquei adiando, sabe? Era melhor lidar com aquele negócio logo, leva a agulhada logo. Daí passou, daí você ficava assistindo o sofrimento dos outros. Mais tranquilo. Mas nada do que mexe com a gente, cutuca a gente, de alguma maneira vai espetar a gente. Nós gostamos de lidar e a gente fica postergando. Mas Jesus está falando aqui de algumas coisas que são urgentes. Ele conta 2 histórias. E nas 2 histórias, são coisas que têm que ser feitas logo. Não é para ficar adiando, não é para ficar postergando. E essa primeira ilustração feita por Jesus no versículo fala da ação de apresentar uma oferta diante do altar. E esse é um ato de culto a Deus. Culto. Jesus está falando ali de culto, certo? A lei mosaica mencionava vários tipos de oferta. Dependendo da situação, da circunstância, do momento, vários tipos. Mas Jesus não está definindo qual é que tipo de oferta seria essa aqui. Ele não disse, quando for a oferta tal, diante de uma circunstância tal que aconteceu isso. Não. Ele está falando de oferta, ele não especifica a oferta, possivelmente porque o comportamento sugerido por Jesus deva ser aplicado em todas as ações de culto a Deus. Oferta é culto, e Jesus, quando fala de oferta, ele está falando de cultuar, e então Jesus está mencionando aqui culto. Gente, as ações cultuais acontecem com movimentos externos, ok? Ou seja, eu vou cultuar a Deus com uma oferta. Hoje aqui teve um culto onde nós colocamos uma oferta na salva, entregamos o nosso dízimo, é uma ação externa. Nós cultuamos a Deus com a nossa voz, com as nossas palavras, ou seja, as palavras precisam ser exteriorizadas. Mas Jesus está ressaltando que mais do que a ação externa, o coração está sendo observado pelo Pai Celestial. O coração. E em várias passagens da Bíblia a gente vê isso. Jesus está olhando o coração. Jesus, quando viu aquela viúva entregar as suas últimas moedas, Jesus olhou para a atitude, para o coração dela, para a vida dela, ele disse, essa deu mais do que todos os outros, porque deu tudo que tinha. Deus mesmo diz na sua palavra, esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim, tem ação externa. Mas eu não estou olhando só o externo, eu estou olhando o coração. E quando Jesus está dizendo, quando você for levar a tua oferta, a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, isso quer dizer um problema de relacionamento. Jesus não disse, se você for o culpado, o seu outro for o culpado. Não tem essa definição aqui. Teu irmão tem algo contra você, mas Jesus não disse, ele tem contra você porque estava enganado a seu respeito, ou porque você fez ou não fez. Não. Tem um problema de relacionamento. Não indica qual é o culpado. Tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão.
Depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que Jesus está dizendo? Está ensinando que relacionamento quebrado interfere no nosso culto a Deus. E como o relacionamento humano quebrado interfere no culto a Deus, como consequência interfere no nosso relacionamento com Ele. É o que essa ilustração, é o que essa história que Jesus está contando nos diz. É muito claro isso. Momento do culto, eu vou ofertar. Sabe? Tem irmão que tem alguma coisa contra mim, ou disse alguma coisa, ou ele me disse alguma coisa, ou alguém disse alguma coisa. Foi gerado um problema de relacionamento. Jesus está dizendo que isso interfere. Jesus está linkando o relacionamento interpessoal com o culto a Deus. É o que ele está falando aqui. Gente, isso é sério. Isso não é brincadeira, isso é sério. Sabe, para que prestemos culto a Deus, nós precisamos buscar reconciliação com aqueles que temos relacionamentos quebrados. Isso é o que está na Bíblia. É o que Jesus está dizendo. Se você lembrar, e veja como não é para deixar para semana que vem, mês que vem. É urgente. Você deixa a tua oferta ali e vai lá. Sabe? É urgente. Jesus está ensinando com essa história que buscar resolver problemas de relacionamento é coisa urgente. Deixa ali e vai lá logo. E daí volta para entregar, fazer a tua oferta, para cultuar. Ele não está dizendo, olha, vai para casa, toma um chá de capim-cidreira, né? Dá uma relaxada, estica no sofá, pede para sua esposa fazer uma massagem, relaxa, pensa bem. E daí depois, quem sabe, algum dia, não. Deixa ali, vai lá, resolve isso logo, é o que Jesus está dizendo. Porque isso interfere no teu relacionamento com Deus e no teu culto a Deus. Jesus, ele conta essa primeira história, ele dá essa primeira ilustração. Ele conta essa primeira, e é bastante séria, é muito séria, e daí ele vai pegar mais pesado. Ele vai para uma segunda história que fala do mesmo problema que é relacionamento quebrado, que é problemas de relacionamentos não resolvidos. Conta uma história séria e daí ele vai contar uma outra história. A segunda história. Ela mostra um conflito não resolvido, duas pessoas em conflito, que não querem resolver a questão, e que então elas vão a caminho do tribunal. Jesus usa essa ilustração, essa figura, mas veja bem, Jesus ele usava histórias humanas, físicas, materiais, para representar as questões espirituais. Ele usava essas histórias e elementos desse mundo, que é passageiro, para revelar e ilustrar histórias que acontecem no mundo espiritual e que se referem à eternidade. Eternidade. Então, ele está falando aqui do tribunal, está caminhando, um conflito, vai para o tribunal,
Jesus deixa muito claro que é preciso agir depressa. Depressa. E é o que o texto bíblico diz. É o que o texto bíblico diz. Diz assim, entre em acordo como depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Está tendo um conflito ali. Depressa, disse Jesus. Diz, faça isso enquanto estiver com ele no caminho. É um sentido de urgência. Está indo, está caminhando, vai acontecer, está ali na frente. É o futuro, no caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Sabe o que é isso? É urgência e é seriedade. Esse tribunal fala do estarmos diante de Deus. Estarmos diante de Deus. Situação de chegar ao tribunal. E Jesus disse que se a situação chegar ao tribunal, o desfecho não será bom e uma condenação deverá ser esperada. Se não resolver, chegar diante do tribunal, uma condenação deverá ser esperada. De acordo com o texto, o destino do condenado vai ser a prisão. E essa prisão é uma figura representativa do inferno. Naquela época, quando alguém ia à prisão por causa de alguma dívida que tinha, dificilmente sairia de lá, mesmo porque ele não teria como adquirir dinheiro para realizar o pagamento. O tribunal é o momento diante de Deus. E nesse caso, esse tribunal, os salvos não entram em condenação, não entram em juízo. O julgamento deles será das obras. Mas esta situação aqui é uma situação de alguém que não foi salvo. Ele não resolveu a questão. E o que sobrou foi esse tribunal. E daí a coisa fica muito séria. Ao contar essa história, Jesus não está se referindo aos tribunais humanos, mas sim ao julgamento divino para aqueles que não se dispõem ao quê? A perdoar. A perdoar. E, portanto, não procuram solucionar as pendências relacionadas que têm com outras pessoas. Dentro de toda essa figura, dessa ilustração que Jesus está contando, o que a gente vê de maneira muito clara é que é melhor procurar resolver essas questões aqui na terra do que esperar para ver o que acontecerá após a morte diante do destino eterno. Isso é muito sério. E quando eu comecei, eu já li, já falei do Sermão do Monte muitas vezes, mas, sabe, isso me assustou. A seriedade desse assunto. A seriedade desse assunto. Por isso, pela seriedade desse assunto, eu pensei, em 20 minutos eu não falo sobre isso só. 25 minutos não é suficiente. Por isso eu resolvi fazer uma mensagem só no TCL desta semana. Gente,
O tempo para resolvermos os conflitos é agora. É do lado de cá. A gente está numa caminhada e nós não sabemos até quando vamos viver. Até quando o nosso coração vai continuar batendo. Ou quando será o momento que Jesus voltará. Por isso, essa coisa da urgência. Porque nós não sabemos. Não sabemos se a gente vai estar vivo daqui a pouco. Então, Jesus está dizendo que tem urgência. O tempo para resolvermos os conflitos é agora. Há uma urgência. Urgência. Pois Jesus disse, entre em acordo, como mesmo? Depressa. Jesus que disse que tem que ser depressa. Aqueles que querem deixar para mais tarde. E daí eles correm o risco de acabar no tarde demais. Fica deixando para mais tarde e depois pode acabar no tarde demais. Então a gente tem que buscar reconciliação. É o que Jesus está ensinando nas duas histórias. Tá bom, então, já que eu tenho que acertar esse negócio, deixa eu ligar, eu vou dizer umas verdades para aquela pessoa, não vejo a hora. E daí, entra na semana passada, no assunto da ira, lembra? Vai com ira não resolve nada. A ira do homem não manifesta a justiça de Deus. A gente refletiu sobre a questão da ira, o perigo da ira, o que a ira nos faz dizer e palavras que dizemos podem matar, e Jesus comparou isso ao homicídio, e o destino eterno é o pior. Jesus está falando disso, relacionamento, ele falou da ira, e agora ele vai falar da oferta, e agora ele está falando aqui sobre esse assunto, sobre a seriedade. A busca pela reconciliação deve incluir uma disposição sincera pela resolução do problema. Não é um desencargo de consciência, não, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não, gente, tem que ter coração. Não se trata apenas de uma conversa para despejar a carga de ira sobre a outra pessoa. É preciso ter humildade. E humildade é muito necessária. É preciso ter um coração correto, uma postura correta. Pois se não houver isso, não haverá solução do conflito, mas haverá um aumento do conflito. Tem que ter humildade, tem que querer acertar. Eu preciso estar bem, e o meu objetivo é que o outro também venha estar bem depois dessa conversa. Eu não posso querer chegar para resolver um conflito com um monte de pedra na mão. Eu tenho que partir para a resolução de um conflito com o coração diante de Deus. Com o coração humilde. Reconhecer o que eu errei e confessar os meus pecados. Admitir os meus erros e não justificá-los. Eu tenho que ir para a resolução desse conflito com humildade, e tem que começar por mim. Eu tenho que começar reconhecendo no que eu errei. Quando tem um conflito, sabe, é muito difícil que tenha alguém 100% certo, o outro está 100% errado. Ah, não, ok, eu errei lá, mas é 1%. Ele errou 99%. Mesmo que foi só 1%, isso é muito difícil, certo? Talvez é o que a gente acha, mas não é. Mas suponhamos que fosse 1%.
eu começo falando desse 1% que eu estou errado. E eu vou tratar desse 1% de maneira muito clara e satisfatória. Não é? Olha, isso aqui eu errei, mas você errou. Não, não. Eu tenho que valorizar o meu erro. E quando eu faço isso, isso demonstra meu quebrantamento diante de Deus. Isso gera uma atmosfera melhor para a conversa e para a solução desse conflito. Isso abre um pouco mais o coração do outro. Talvez o outro não reconheça isso na hora, mas se você começou, você foi humilde. Quem sabe na hora fechou a cara, disse que não é assim, que não aceita, não faz mal. Mas você abriu ali um espaço para o Espírito operar. Ele vai sair dali e Deus vai falar com ele. Eu não garanto a você qual vai ser a resposta dele, mas Deus vai falar porque você abriu um espaço. E quando você for falar do teu lado, das tuas dores, busque falar sobre elas sem atacar. Fale dos teus sentimentos. Como você se sentiu, mas sem atacar. Porque quando a gente é atacado, a gente levanta defesa, é instantâneo. E daí não tem comunicação. Mas, na resolução do conflito, e quem sabe, em um primeiro momento, você só fala da tua culpa. E talvez num segundo momento você vai falar dos teus sentimentos. Então, eu preciso lidar com essas questões. Eu preciso buscar uma resolução desses conflitos. E com urgência. E da maneira mais adequada. Urgência não quer dizer de qualquer jeito, ok? Urgência não quer dizer fazer, só por um desencargo de consciência. Urgência fala que tem que ser feito. Mas é preciso ter coração e é preciso executar isso da melhor maneira. Também é possível que aconteça, pode acontecer de o outro lado recusar a solução para a discórdia. Pode ser que deliberadamente o outro lado não queira e diga não. No entanto, se houver uma ação sincera por parte de quem buscou a reconciliação, não haverá condenação daquele que realmente desejou a resolução do problema. Aqui é um comentarista, né, que eu citei aqui, e ele, falando sobre esse assunto, ele também cita outras passagens. A oração do Pai Nosso, depois Mateus 18, e ele mostra que está implícito nesses versículos que quando já se fez tudo o que estava ao seu alcance, quando tudo isso foi feito para chegar à reconciliação e o adversário ainda se recusa a resolver a questão, a culpa então repousará sobre ele. Mas, se de fato eu apliquei o meu coração, eu busquei a melhor forma, eu fui humilde, eu lidei de maneira honesta com esta situação, e o outro não quis. O que a Bíblia diz? Se possível, tenham a paz com todos.
Por que a Bíblia diz ser possível? Porque, às vezes, o outro lado, de fato, não quer. Mas na minha experiência e nas minhas observações, geralmente não é porque o outro lado necessariamente está 100% fechado e nunca vai querer nada. Geralmente o outro lado se fecha por conta de uma abordagem iracunda, errada, que não quer uma busca de um conserto, mas quer apresentar as suas razões e despejar a sua ira. Daí não tem nada disso. A mim compete fazer o meu melhor, orar a Deus, ir com o coração humilde, reconhecendo o meu erro. E a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso depressa. Se eu não fizer isso de coração, se eu não me aplicar em fazer o meu melhor, esses textos me mostram que a minha salvação está em risco. Isso fala de perdão. A oração dominical que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos. E no versículo 14 lá, Jesus disse: se não perdoar, não vai ser perdoado. Desculpa, mas quem não é perdoado não pode entrar no céu. Então, a questão é muito séria. A gente tem que fazer um exame e ver se nós estamos lidando de maneira apropriada com os nossos relacionamentos. Eu lembro que uma vez o rei me indicou um vídeo, O Fenômeno Lázaro, o nome. O Fenômeno Lázaro. Isso você acha no YouTube. O Fenômeno Lázaro. Ele fala lá sobre os fenômenos de quase morte. Sabe? Isso são experiências de pessoas, ok? Experiências de pessoas. Experiências de pessoas são experiências de pessoas, né? Enfim, a gente pode questionar, mas eu confesso que aquelas experiências me fazem pensar. E quando eu olho para esses versículos, eu diria que aquele vídeo, aquelas histórias, têm fundamento bíblico. E são coisas muito sérias. A gente quer cultuar Deus. A gente quer ter relacionamento com Deus. A gente quer que o nosso culto seja recebido. A gente quer chegar diante de Deus, quando a gente partir desse mundo e ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O único tribunal que a gente quer enfrentar é o de Cristo, que vai ser julgamento de obras para ver o galardão que receberemos. Esse é o único. A gente não quer o outro tribunal, que leva lá para a prisão e condenação. Isso é para o nosso bem. Jesus disse que a gente vai ter que lidar com os conflitos na vida constantemente. Quando Pedro disse: Senhor, até quantas vezes devo de perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus disse: não. Até 70 vezes 7. E quando ele falou em 7, ele estava
no caso, aumentando o conceito judaico mais do que o dobro, porque os judeus diziam entre si, a Escritura nunca disse, mas eles diziam que você poderia perdoar uma pessoa até 3 vezes, depois não precisava mais perdoar. Eles diziam. O Pedro chegou a Jesus e fico imaginando que ele pensou, eu vou ser mais do que a média aqui, né? 7. Jesus disse, 7 não. 70 vezes 7. E quando ele estava falando em 70 vezes 7, não era número limitado a 490, mas é múltiplo de 7. 7 fala de totalidade. O que Jesus estava dizendo? Tem que perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Jesus está dizendo que tem que perdoar sempre. Sabe por quê? Porque Ele sempre nos perdoa quando nós pedimos perdão, é ou não é? Sempre. E às vezes tem alguns pecados que são recorrentes, é ou não é? Recorrentes. E que daí a gente está dizendo, Deus, né, e a gente está repetindo essa confissão, foi ontem, hoje 2 vezes, antes de ontem foi 3, e tal, e a mesma coisa, e a gente está ali, e Deus nos perdoa. Mas daí a gente diz, não, você já pecou, já te perdoei uma vez, você fez de novo? Não perdoou. Ah, não, 4 vezes já. Sabe o que Jesus está dizendo? É sempre. Jesus está dizendo que a gente tem que liberar o perdão sempre, para que a gente esteja com o coração limpo sempre. Sabe, para que na caminhada, quando a gente estiver diante de Deus, que a gente não tenha condenação. Eu quero dizer a você que a melhor coisa é perdoar, é resolver conflitos. A maior barreira quanto a isso é o nosso orgulho. É o que a gente julga ser os nossos direitos. Eu não estou dizendo que as ofensas não nos machuquem, não nos ofendam. Eu sei que tem muito histórico de vida muito pesado, terrível, pesadíssimo, mas daí a gente tem 2 opções. Continuar com esse peso e acumular mais peso, ou se liberar desse peso e caminhar mais leve na vida. Daí a gente vai ter mais saúde emocional, vai ter mais saúde física. Eu não estou negando as dores, mas o que eu estou dizendo é que a gente não tem que ficar carregando a dor a vida inteira, a gente tem que lidar com ela depressa. E liberar depressa. Aqui uma história que eu lembro, nunca ouvi essa história, nunca mais esqueci, do pastor Wayne Cordeiro, um pastor da Quadrangular lá no Havaí. Um homem de Deus, e eu lembro de uma história que ele contou. E ele falou que ele foi fazer uma visita no hospital, era um homem da igreja dele. E na hora que ele estava ali, esse homem estava morrendo. Eu acho que era um câncer que ele tinha. Esse homem estava morrendo. Estado terminal. E nesse momento também veio um filho desse homem. Que esse homem mandou chamar esse filho. Fazia 20 anos que esse homem não falava com o filho. 20 anos. E aquele homem, naquela situação, pediu que o filho viesse. Naquela situação, ele busca a reconciliação com o filho. Ele vai pedir perdão para o filho para ele. E um quadro muito bonito acontece. Eles choram, eles têm ali um abraço. Que quadro lindo.
Daí o pastor Wayne fez esse comentário, que quadro lindo, e daí ele fez um segundo comentário. Ele perguntou, por que esperar 20 anos para fazer isso? Por que esperar 20 anos para ter esse momento de alegria? Agora está morrendo. 20 anos de amargura. Vai saber se aquela amargura não ajudou a construir aquele câncer. 20 anos. Por que esperar 20 anos? Jesus disse, resolva depressa. Porque a gente não sabe quando vai chegar a eternidade, mas também ele diz, faça isso depressa. Para que você tenha uma qualidade de vida melhor nesse mundo. Não vale a pena perder a eternidade por causa de mágoa. Por causa de alguém que fica nos agredindo. Não. Ele quer nos dar uma vida melhor. Urgente. Resolva os conflitos. Faça todo o seu melhor. De fato, de coração, em oração. É possível que, quem sabe, o outro lado não queira. Daí é outra história. Mas se você fez de coração, você está livre. E não faça isso só porque você quer ficar livre da tua culpa. Faça isso também por amor ao próximo. E Jesus disse que a gente tem que amar o inimigo. Faça isso em primeiro lugar por Deus. Em segundo lugar por você. Em terceiro lugar, por causa do seu adversário. Se a gente fizer isso, sabe, o nosso culto vai ser aceito. O nosso culto será outro. A nossa caminhada será mais leve. A nossa vida será outra. Fica em pé na presença de Deus. Eu disse que esse seria um dos assuntos mais importantes da história do TCL. Eu pedi para o pessoal colocar lá no Facebook, na imagem. Eu pedi para colocar esse texto. E eu de fato julgo que esse é um dos assuntos mais importantes da história do TCL. Se o teu facilitador não veio, o pessoal do teu GP não veio, se alguém não veio, sábado, eu repito esse assunto, lá do outro lado, vai ser no templo, porque aqui vai ter aqui o pessoal da IBF. Mas eu, de fato, julgo ser um dos assuntos mais importantes. Porque fala da nossa eternidade. Isso fala de uma liderança saudável. Isso fala de gente que é limpo dessas coisas e que será um canal pelo qual o Espírito Santo flua com mais poder. E os GPs serão diferentes. O ministério será diferente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que o Espírito Santo está nos dizendo essas coisas. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos.